Muito bem, pessoal. Então, agora sim, a nossa aula, onde nós vamos resumir o que a gente falou na aula anterior, na aula 22, e depois a gente vai para a resolução da nossa atividade. Ainda lembram qual é o tema dessa aula de hoje, gente? Ainda lembram? Foi sobre diversidade, sobre etnocentrismo, o que mais? Multiculturalismo, enfim, vários temas interessantes nessa aula que foi muito proveitosa, muito gratificante trazer esse tema para vocês, né? Então vamos aqui para o nosso quadro, a gente resume rapidamente aqui, 5 minutinhos para a gente resumir o que nós falamos nesta aula, né? O tema geral é sobre diferenças e igualdade nos relacionamentos sociais. Bom, a gente falou sobre temas relacionados à diversidade dos relacionamentos sociais, que está presente na nossa sociedade, principalmente no nosso contexto contemporâneo, onde nós temos aí a globalização, nós temos migrações, nós temos urbanizações, todo um contexto que necessita que a gente possa pensar mais sobre a nossa convivência com o outro, né? Então, a gente falou primeiramente sobre o etnocentrismo, né? Caracterizamos o que é uma atitude etnocêntrica, como fugir dessas atitudes, o que fazer e o que não fazer, né? Como um cidadão e uma cidadã que busca a igualdade. Então, etnocentrismo é uma palavra que remete a algo negativo, uma atitude negativa, algo que não é bom você ter. Então, você tem que sempre buscar a igualdade e a empatia, né? Depois nós falamos sobre o particularismo cultural, né? A partir da ideia de Franz Boas, ou seja, olhar cada cultura como uma cultura própria, como algo que tem a sua particularidade, por isso que o nome é particularismo, e relativizar, né? Olhar sempre com atenção aos detalhes. E aí isso acabou levando para esse outro tema aqui, ó, relativismo cultural, onde nós falamos sobre como a gente pode olhar cada cultura compreendendo as atitudes, a forma de ser, a religiosidade de cada um, não com uma forma de julgamento, mas com uma forma de compreensão. Apesar de que, eu falei para vocês, nem tudo dá para relativizar, né? Por exemplo, matar crianças, né? Como é que eu posso dizer? Torturas, dá para relativizar? Não, né, gente? Isso aí já passa de qualquer nível de aceitação cultural, né? E nós encerramos falando sobre o multiculturalismo, ou seja, a convivência de várias culturas. E eu não falei na aula, mas aqui a gente tem um exemplo dessas questões, principalmente no ambiente europeu, Alemanha, Inglaterra, no Reino Unido no geral, né? França, onde a gente tem a presença de muitos migrantes. Né? Se você acha que vai chegar lá na Europa e vai ver só gente branca, vocês estão muito enganados. Lá vai ter uma diversidade bastante grande por conta das intensas migrações. Então, essas intensas migrações levaram a esse multiculturalismo. Ou seja, lá você vai encontrar diversas formas de expressão cultural e todos vivendo ali num espaço pequeno. Então, tem que haver uma compreensão desse espaço para não ficar cada um no seu quadrado, né? Essa separação, quase que um apartheid. Só para a gente reforçar, ó, o etnocentrismo é considerar o universo cultural do outro como algo estranho e inferior. Ele engloba as manifestações de preconceito, intolerância cultural, religiosa, étnica e política. E o relativismo cultural é o contrário, né? Considera o universo cultural do outro como algo válido, legítimo, respeitando as diversidades e as diferenças culturais e também reconhece toda a forma humana de diversidade cultural. E para finalizar aqui, ó, o particularismo histórico foi um termo desenvolvido por quem? Franz Boas, como eu disse para vocês, e que defende uma cultura, defende que cada cultura tem a sua história particular, que não precisa ser determinada. E o multiculturalismo surge nessa ideia, né, que eu falei da modernidade, para combater a homogeneidade
e leva em consideração as diferenças e diversidades culturais. As sociedades que são constituídas por múltiplas e variadas formas de identidades e padrões culturais convivem basicamente com o multiculturalismo, tá? Então é isso, gente. Agora é a hora da gente parar, fazer aquele break, aquela paradinha, para vocês realizarem a atividade e daqui a pouquinho a gente volta para a correção e demais comentários sobre essa aula de hoje, tá bom? Guardo vocês, até mais! E aí, pessoal? Tudo certo? Tudo resolvido? Conseguiram realizar a atividade? Foi facinho? Claro, né, gente? Vocês já estão aí, com certeza já conseguiram pegar o espírito da coisa, né, para fazer esses exercícios. E eu tenho certeza que durante essa disciplina vocês entraram de um jeito e saíram melhores, saíram mais conscientes, saíram mais reflexivos e críticos, né? Isso que a gente aqui do outro lado espera. Claro que gostaríamos de estar mais próximos de vocês fisicamente para sentir como é que vocês pensam, querer ouvir um pouco a opinião de vocês, né? Entender como é que vocês elaboram esses conceitos na cabecinha de vocês, porque a gente sabe que uma coisa é o que eu te falo, né? Eu falo um monte de coisa aqui, blá, 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 blá. Outra coisa é o que vocês pensam, é como vocês elaboraram isso, como que vocês internalizaram isso. Isso, às vezes, a gente tem vontade de saber. Não, mas o que será que o aluno está pensando aqui na hora que eu falei isso, hein? Dá uma curiosidade, né? Mas eu tenho certeza que coisas boas, teve alunos que gostaram. Claro que nem tudo a gente consegue agradar, é o que a gente gostaria, né? Mas a gente não consegue. Mas eu tenho certeza que muitos alunos recepcionaram de maneira muito boa, e professores também, o que a gente tem dito aqui, sem criticar A ou B, ou determinada religião, ou determinada cultura, mas sempre trazendo uma coisa que a gente acredita que seja importante, que é levar o aluno à reflexão. Não direcionar ele à opinião que eu penso, mas algo que possa fazer ele crescer internamente, crescer como estudante, como pessoa, né? Então, gente, sem mais delongas, vamos ver aqui as questões para a gente ver se vocês acertaram ou não. Vamos lá? Gente, número 1, vamos ver se vocês conseguiram compreender aqui, ó. A número 1 é o UNOERJ 2010, vamos ver. Do ponto de vista sociológico, a expressão diversidade cultural sustenta, letra A, o processo por meio do qual as classes dominantes combatem as formas de expressão dos grupos populares. Letra B, a pluralidade de manifestações e expressões como rituais, práticas, comemorações, produtos, hábitos dos grupos que constituem uma sociedade? Será, gente, que é esse? Vamos ver para C? A ideologia subjacente ao exercício da cidadania das classes sociais hegemônicas. Sei não essa daqui, hein? Letra D, apenas a defesa dos direitos dos negros e mulheres indígenas. Gente, tem muita gente que pensa que é isso mesmo. Ah, se vocês em falar de diversidade, tem uma galera que já vem. Lá vem com essa história de negro e de mulher e de índio, né? Tem muita gente que pensa isso, mas não é, né? Já sabe que não é. Letra E, apenas os direitos dos membros das classes subalternos da sociedade. E aí, gente, A, B, C, D ou E? Vamos à questão correta? É a letra B, como eu já imaginava, né? A diversidade cultural está relacionada com todo tipo de manifestação, independente se é de branco, se é de negro, se é de indígena, se é de asiático, branco, amarelo, azul, rosa, né? Que está relacionado com rituais, com as práticas, com as comemorações, festividades, produtos, tecnologias, tudo. Tudo engloba a nossa querida diversidade cultural, ok? Bom, então vamos para 2? Então já sabe que a 1 é a B, né? Número 2. Vamos ler juntos. O que em uma cultura é visto como estranho ou errado pode ser um costume comum em outra.
Relativizar, portanto, é enxergar as diferenças não como hierarquias, questão de certo e errado ou inferioridade, mas como algo inerente ao nosso mundo e que dá a ele um toque especial. Interessante, né? Eu acho que eu usei esse texto na aula também para falar sobre um determinado assunto aí. Vamos lá. A partir dessa afirmação, a gente pode associar que, letra A, relativizar uma cultura é estabelecer um padrão vigente para todas as outras culturas. Será, gente? Relativizar uma cultura deve obedecer à ordem de importância e hierarquia de cada uma. Letra C. A cultura indígena e negra sempre foi relativizada e vista por sua própria importância. Será, hein, gente? A letra D. Ao relativizar uma cultura, pode-se entender e valorizar a sua própria dinâmica, sistemas e significados. Gostei dessa D, hein? Vamos para E? As sociedades ocidentais foram as que mais respeitaram as diversidades culturais. Oh, mentira, não foi bem assim, né, gente? Vamos ver então aqui dessas A, B, C, D, E, qual delas é a verdadeira? A resposta correta é a letra D, pessoal. Relativizar uma cultura é defender, entender e valorizar a sua própria dinâmica, né? E também os seus significados. Então, relativizar não é abandonar a sua cultura. Como eu disse lá na aula, você não precisa negar a sua crença, ou negar o seu legado, da sua história, da sua família, para valorizar o que o outro tem. Não precisa, tá? Apenas reconheça que nem tudo que você vive, você precisa obrigar os outros a viverem também, tá? Então é importante que a gente possa ter esse entendimento, tá certo? Então vamos para a perguntinha do Enem. Olha que tem a ver com comida, será, hein? Nossa, deu até fome agora, hein? Uma feijoadinha com arroz, torresmo. Quem é que não gosta, né? Bom, vamos lá. Comer é um ato social, histórico, geográfico, religioso, econômico e cultural. O preparo dos alimentos, a escolha dos ingredientes e a maneira de servir identificam um grupo social e ajudam a estabelecer uma identidade cultural. Muito bom, né, gente? Concordam ou não concordam? Vamos lá. As comidas locais representam, letra A, uma interação cultural com a incorporação de ingredientes advindos de tradições culinárias distintas? Ou é a letra B, um modo de preparo espontâneo associado aos padrões culinários da colônia? Ou é a C, um modelo ritualista de servir, vinculado ao formalismo religioso africano? Ou é a letra D, um modo de utilizar ingredientes provenientes do extrativismo associado ao nomadismo dos quilombos? Ou, letra E, uma imposição de identidade cultural pelo uso de produtos cultivados em áreas sertanejas? E aí, gente, A, B, C, D ou E? Falando de comida aí, hein? Vamos então à questão correta? Vamos lá, letra A, galera, letra A. A interação cultural com a incorporação dos ingredientes advindo de tradições culinárias distintas. Né? Quando a gente está falando de comida, a gente fala de cultura, de tradições. No caso do Brasil, aqui a gente teve duas grandes culturas que influenciaram e até hoje influenciam a nossa forma de se alimentar, que é a cultura negra e indígena, né? E tudo, né, relativo à questão da nossa alimentação, né? Se você for olhar, o simbólico disso é muito interessante, porque para os cristãos, na religião cristã, você vê que Jesus se reuniu com seus discípulos aonde? Em volta de quê? De uma mesa, não foi? E o que eles estavam fazendo lá na mesa? Comendo, né? Então, quando Jesus trouxe uma mensagem bem
forte para o cristianismo, né, que é a questão da anunciou a sua própria morte, ele anuncia em volta de uma mesa, dizendo e falando sobre os alimentos que estão ali na mesa. Ele diz que é a carne, o pão é a carne e o sangue, né? O vinho é o sangue, ou seja, cada vez que as pessoas se reunissem e comessem o pão e o vinho, seriam ali relembrados o momento da crucificação, né? Ou seja, estariam ali comendo a carne e bebendo o sangue. Então ele faz isso em volta de uma mesa, representando os alimentos como algo também espiritual. Isso eu estou falando, gente, só da religião cristã. Eu nem cheguei em outras religiões que também têm costumes relacionados à alimentação. Então é bem interessante como a forma da gente se alimentar, o que a gente come. Uma coisa é você tomar um vinho ou um suco de uva numa festa. Outra bem diferente é você pegar aquele vinho, consagrar e usar no ritual religioso, quando você está ali celebrando a ceia, né? A ceia cristã. Então isso pra gente, cara, é muito forte, é muito interessante, inclusive, né? Bom, então vamos para a última pergunta do dia? Qual teoria foi desenvolvida por Franz Boas, né? Qual foi, gente? Foi o particularismo histórico, que defende que cada cultura tem uma história particular, determinada, portanto, para compreendermos uma cultura é preciso reconstruir a sua história, né? O particularismo histórico, diz Franz Boas, determina que não existe cultura melhor ou pior, não existe cultura bonita e feia, existem culturas, existem formas diferentes de ver o mundo. Agora, gente, realmente a gente terminou. Terminamos a nossa aula, terminamos a nossa disciplina. Agora é só revisão e avaliação. Isso mesmo, gente. Então, novamente, eu venho aqui agradecer. A professora Elisângela está muito grata, feliz por ter chegado ao fim. Nós temos conseguido cumprir essa missão com vocês aí. Estamos aí contribuindo com a educação do Estado de Rondônia, e eu sei que não é só o Estado de Rondônia que assiste às nossas aulas, temos aí pessoas que acessam o nosso canal para assistir, para estudar, né? Então, fica aí um abraço para todos, um carinho, um agradecimento e um desejo de sucesso nos estudos de vocês, na caminhada de vocês, nas escolhas que vocês forem fazer para a vida de vocês. Eu espero que em tudo vocês possam ter sabedoria e paciência, porque no final a conta fecha, vai dar tudo certo, tá bom? Um abraço para vocês, até mais, até a nossa próxima aula que é de revisão, tá bom? Tchau, tchau!